senhor leu na primeira. Quero ler na segunda epístola, no capítulo de número 4, os versículos 7 ao versículo de número 9. Uma palavra de Deus que eu quero compartilhar para o teu coração. É sempre bom lermos a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. Eu sempre digo que ter Bíblia e não usá-la é a mesma coisa de ter meia e não ter sapato. Ninguém gosta, nem as mulheres gostam que os maridão fiquem andando para dentro de casa só de meia. Encarde a meia, porque o chão é lugar de pisar. Sempre não está tão limpo, né? Igual os demais lugares da casa. E já pensou alguém de meia andando na rua de meia? Deve estar doido. A Bíblia diz, Paulo escreveu aos Efésios capítulo 6, calçados vossos pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, a palavra de Deus é para mim calçamento, calçados para os meus pés. Por isso que você tem que ler, examinar a palavra, estudar a palavra, comer a palavra, como o profeta diz, e sobretudo viver a palavra, que é o mais importante. Amém? Diz assim, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, nós temos um tema para a nossa preleção nesta noite. Se posicione quando chegarem os problemas. Vou recapitular. Se posicione quando chegarem os problemas. Escute bem isso. O autor, o escritor dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele sofria constantes provações, atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas não destruído. Ao contrário do que tem ensinado alguns pregadores da mídia televisiva e alguns escritores da chamada teologia da prosperidade ou da confissão positiva, o crente passa por tribulações, lutas e dificuldades. O próprio Jesus Cristo, escute bem isso, o próprio Jesus Cristo já de antemão nos advertia, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quando Deus me dava essa palavra, Ele falava comigo acerca do meu posicionamento
diante das dificuldades da vida, do nosso posicionamento quando o problema chega, quando a dificuldade, olha para cá, se levanta diante de você. O que é que você faz? Quais são as atitudes que você toma? Qual é o meu posicionamento quando os problemas se levantam ou se levantem diante de mim? Qual o meu posicionamento? A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo de número 24, o versículo de número 10. É uma palavra que tem gente que não gosta muito, mas eu não vou arrancar páginas da Bíblia só por tua causa. A Bíblia diz assim: e se tu mostrares frouxo, ou se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será minuta, ou seja, insignificante. Não vai resolver nenhum problema. Então, isso tem a ver com o meu posicionamento quando chegarem os problemas. E às vezes eu fico assustado de ver a atitude de alguns cristãos, de ver a atitude de alguns que diz que tem fé em Cristo e que professa fé em Cristo. Parece que ele se abala quando vem as dificuldades, quando vem os levantes, quando vem as tempestades da vida, ele se desespera, ele não tem um posicionamento diante de Deus. Isso é sério. Paulo fala aqui de um tesouro, e ele diz que esse tesouro, ele foi colocado num vaso de barro. Você já pensou a excelência desse tesouro sendo colocado em um vaso de barro? Olha para cá, esse vaso sou eu e você. Há dentro de nós um tesouro. E aí Paulo diz: olha, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Somos atribulados, sim, passamos por tribulações, mas isso não vai nos deixar angustiado. Não, de jeito nenhum. Até porque o Salmo 34 e o verso de número 17, Salmo 34, verso 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de algumas, de todas as suas angústias. Aí o mesmo Salmo 34, o verso de número 19, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de algumas, né? Ele livra de todas. Aleluia. Dá para você dar um glória a Deus, irmão? Há livramento para você que está enfrentando o problema, as adversidades da vida. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Isso aqui é extraordinário. Então, em tudo nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados, perplexos. E às vezes ficamos perplexos. Isso é um sinal de Mateus 24, que os homens até desmaiariam de terror, na expectação, ficariam, como diz aqui, perplexo em tudo aquilo que ia acontecer. Mas Paulo diz: perplexos, mas não desanimados. Quando vem os vendavais da vida, as lutas batem contra o seu barco, parece que vai afundar, você fica
perplexo. Mas tem uma coisa: você não pode ser possuído pelo desânimo. Paulo ainda diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe qual é a maior raiva do diabo contra você? É que ele sabe, porque ele ouve, ele vê o que acontece no seu cotidiano ou na sua vida diária, e ele vê toda a tribulação que você passa a semana toda, e ele diz: ele está derrotado. Olha, levantei contra a vida dele tantos problemas, ele não vai ter força de adorar a Deus nesse domingo, ele não vai vir para a igreja, mas ele fica raivoso quando vai chegando 18 horas, e ele fica olhando para a porta da sua casa, ver se ela vai abrir, porque ela vai ceder então a passagem para você sair e vir para a igreja. Daqui a pouco ele escuta lá o barulho da porta, é o crente com a sua família, com a Bíblia debaixo do braço, e ele vai em direção à casa de Deus para adorar a Deus. Ele diz: mas não é possível, o que essa mulher enfrentou de luta essa semana, o que essa família enfrentou de problema durante esta semana, mas não é que vai para o culto adorar o seu Deus, irmão. Mais uma vez o diabo é derrotado. Por quê? É o que diz a Bíblia aqui: abatidos, mas não destruídos. Então, tudo isto nos leva a crer que é uma questão de posicionamento. Sabe por quê? O maior milagre não é quando Deus muda a circunstância. Não, pastor, não. O maior milagre é quando Deus muda você. Que isso, pastor? É verdade. O maior milagre não é quando Deus muda a circunstância em que estamos enfrentando. O maior milagre é quando Deus muda eu e você para enfrentar, para termos posicionamento para vencer os problemas e os reveses da vida. Então, mas quando o problema vier, o que devemos fazer? E eu anotei aqui pelo menos 5 tópicos. Quando o problema vier, o que você tem que fazer? Primeira coisa, a sua confiança em Deus não pode depender da circunstância. Vou recapitular. Primeiro tópico: a sua confiança em Deus não pode depender da circunstância, se ela é favorável ou não. Olha para cá, se o vento está soprando ao contrário ou a favor, porque o mesmo vento que assopra ao contrário é o mesmo vento que assopra ao favor, a favor. É o mesmo vento. A sua confiança em Deus não pode depender da circunstância. Sabe por quê, irmão? Não deixe que as suas situações ou as situações da vida determine a sua fé em Deus. Elas não podem determinar a sua fé em Deus. Pelo contrário, a sua fé em Deus que deve prevalecer em todas as situações. Foi em uma situação como esta, ou pior do que esta, que o profeta Abacuque escreveu. Abacuque capítulo 3, versículos 18 e 19. Eu acho maravilhoso que o profeta, olha, tudo estava ao contrário da realidade que o profeta esperava viver. Tudo estava ao contrário nos seus dias.
Mas ele diz, todavia, vê o verso 17. Ele diz, porquanto, ainda que a figueira não floresça. O que é isso? Problema. Diga assim, problema. A figueira não florescer, vai ter problema na manutenção das famílias. Ainda que a figueira não floresça, problema. Não haja fruto na vide, mais problemas. O produto da oliveira minta. Big problema. Não ter óleo de olívia para as pessoas cozinharem. Olha, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Agora pronto, não vai ter cereais, não vai ter arroz, não vai ter feijão, não vai ter batata, não vai ter mandioca, não vai ter trigo. Olha, não vai ter mantimento. E além disso, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vaca. Irmão, só tinha problema. Problema na frente, problema atrás, à direita, à esquerda. Só tinha problema. Mas o profeta olha com os olhos da fé, porque ele já havia escrito que o justo viverá da fé. Ele já havia dito isso. E aí, rodeado de problemas, ele esboça atitude de fé. O que é isso, pastor? É posicionamento. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem sabe você está enfrentando problemas aparentemente insolúveis, problema que é difícil humanamente falando, você ou seus amigos, a sua família resolverem, mas Deus está entrando agora nesses problemas. É problema para você, mas para Deus não. Para Deus nenhum problema é problema. Sabia que para Deus nenhum problema é problema? Sabe por quê? Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Então, problema é problema para nós, porque para Deus não é problema. O que é que Deus não possa fazer? Eu gosto muito de uma palavra que o anjo falou para Abraão. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Abraão estava meio duvidoso com relação à promessa do filho Isaque, do seu herdeiro, e ele estava meio duvidoso. Aí Deus diz, Abraão, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele diz, espere o tempo determinado. Sabe por quê? Porque para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Isso não é castigo de Deus para a sua vida, isso é provação da sua fé. Fique tranquilo, levante a sua cabeça e tenha posicionamento. Porque a primeira coisa que você precisa fazer, quando o problema vier, é esta: a sua confiança em Deus não pode depender da circunstância. A segunda coisa, escute bem isso, olha para cá. Quando o problema vier, a segunda coisa que você precisa fazer, antes de olhar para o problema, olhe para Deus, que pode resolver o problema. Porque tem gente que olha primeiro para o problema, o tamanho. Pastor, é um big problema. Eu vou mais longe, é um avultado, o grandíssimo problema. Para você, para Deus não. Para Deus não é. Então, antes de você olhar para o problema, olhe para Deus, que pode resolver o problema. Escute bem isso. O Deus a quem você serve
é bem maior do que o seu problema. Que isso, pastor? É verdade. Não há limites para o seu poder. O que acontece é que muitas vezes, em meio aos problemas, nós esquecemos das intervenções de Deus que Ele já realizou em nossas vidas no passado. Mas o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8 está escrito que Jesus Cristo é, aleluia, diga assim, Jesus Cristo é o mesmo, diga assim, no passado, ontem, no passado, diga assim, hoje, no presente, e Ele vai ser eternamente no futuro. Dá para você dar um glória a Deus? Antes de você olhar para Deus, irmão, olhe para Cristo. Hebreus 12, versículo 2 está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E a Bíblia diz, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Suporte, irmão. Aleluia. Ah, pastor, como é que eu vou suportar? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, suporte pelo gozo que lhe está proposto. Olha para cá, tem um gozo para você. Olha, no céu do Deus Altíssimo, tem um gozo para você, tem um gozo te esperando. Por isso que Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. E ele diz, olha, as lutas desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem uma glória. Hoje o tesouro está em vasos de barro. Mas olha para cá, não deixa quebrar o vaso, não. Não deixa o vaso quebrar, não. Porque tem um tesouro aí dentro. E esse tesouro é preciosidade, é excelência de Deus, é a tua salvação. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, antes de olhar para o problema, olhe para Deus, que pode resolver o teu problema. A terceira coisa, quando o problema vier, o que devemos fazer? Primeiro, a sua confiança em Deus, ela não pode depender das circunstâncias. Segunda, antes de olhar para o problema, olhe para Deus que pode resolver o problema. E a terceira coisa, não murmure. Não o quê? Murmure. De novo, outra vez, agora mais forte. Assim eu não aguento, assim a casa cai. Não, a casa que tem Jesus não cai, não. A vida que tem Jesus, ela não é destruída. A pessoa que crê piamente na palavra, ela é mais do que vencedora. Então, quando o problema vier, o que devemos fazer? Não murmure. A murmuração, irmãos, é uma declaração de insatisfação para com Deus. Que isso, pastor? É verdade. A murmuração, ela é uma declaração da nossa insatisfação para com Deus. Quando murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que não concordamos com Ele, que Ele é injusto em permitir determinadas coisas
nos acontecendo, que Ele não se importa conosco. Como os discípulos lá no barco, quando afirmaram: não importa-te que pereçamos. Ou seja, o Senhor não está importando com a gente? O mar está revolto, o nosso barquinho vai afundar, e não te importas que pereçamos? Olha aí, isso é o quê? Declaração de murmuração. Uma incredulidade típica do povo de Israel lá na peregrinação no deserto. Por quê? Porque quando lhes faltava comida, lhes faltava água, eles chegavam duramente até Moisés, diziam: Moisés, por que nos tirasse lá do Egito, aonde a gente tinha panelões de comida, comia à vontade, só que eles esqueciam que eram escravos, viviam escravizados lá aí esquece na hora da comida. Lá, Moisés, a gente tinha panelões de comida, e nos tirasse de lá para morrermos de fome nesse deserto. O que era isso? Declaração de murmuração. Você quer conhecer bem uma pessoa? Não olha para a sua vida, não olha para ele quando tudo vai de vento em popa, quando tudo está bem, mil maravilhas. Aí ele vem para a igreja, extravasa, aí canta, aí tudo está bem. Não, olha quando ele está enfrentando lutas, agruras da vida, problema. Olha as atitudes de fé, olhe o posicionamento que ele terá diante de cada dificuldade. Você quer conhecer uma pessoa? Olha quando ela estiver enfrentando luta, problema dentro da sua casa, se ela vai ter coragem de sair de casa e vir para a igreja. Às vezes doente, com problema, moribunda, ela sai de casa, ela vem. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Eu já cheguei aqui, tem dia que para descer do carro, a esposa teve que me ajudar. Mas eu desci e eu cheguei aqui, adorei a Deus e saí daqui renovado. É assim que a gente conhece uma pessoa. Não é no dia da bonança, é no dia da adversidade, é no dia da crise, é no dia em que ela está passando pelo deserto de Deus. Porque esse negócio de dizer que o diabo não leva ninguém para o deserto, ou que Deus não leva ninguém para o deserto, é o diabo, isso é mentira. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Foi Deus que tirou o povo lá do Egito e diz: tem um caminho aqui que em 3 dias vocês vão chegar na terra prometida, mas eu quero saber o que tem dentro do coração de vocês. Por isso vocês vão dar a volta. Vocês vão dar a volta. E eles ficaram dando volta 40 anos, irmão. Dava para fazer quase em 3 dias caminhada. 40 anos. Sabe por quê? Deus disse: eu quero ver o que há dentro do coração desse povo. Tem o hino da harpa, eu acho que é o 302 da harpa cristã, que diz assim: ao invés de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Aleluia! Ao invés de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Não murmure. Às vezes você não está entendendo o trabalhar de Deus. Você não está entendendo o que Deus está projetando para a sua vida. Essa luta vai passar, não vai perdurar para sempre. Deus está contigo. Você não está só nessa peleja. Deus está com você. Então a terceira coisa, não murmure. Pastor,
E a quarta coisa, e eu vou finalizar: ouça a voz de Deus. Eu vou recapitular as 4 coisas. Eu vou deixar a quinta para uma outra oportunidade, para fazer parte de uma outra mensagem. Primeira coisa: quando o problema vier, o que nós devemos fazer? Primeiro, a sua confiança em Deus não pode depender da circunstância. Segunda coisa, antes de olhar para o problema, olha para Deus, que pode resolver o seu problema. A terceira coisa, não murmure. Se você não está entendendo nada do trabalhar de Deus, do jeito de Deus, não murmure. Cante louvores. Faz como diz a Bíblia no livro de Jó, capítulo 37, e o verso 5 do livro de Jó. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente e faz. Diga se Ele faz. Diga se Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Por isso você não pode murmurar, porque você não entende o trabalhar de Deus. Mas Isaías capítulo 64, o versículo 4 diz, oh irmão, que coisa tremenda: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Espere em Deus, não murmure, espere. Deus está trabalhando. E olha para cá, no momento certo, na hora certa, você vai abraçar o seu milagre e você vai dizer: valeu a pena esperar. Quando a gente espera, irmão, a gente alcança o melhor. Às vezes eu estou com fome e a esposa está fazendo a comida, eu digo: está demorando. Ela: se você quiser eu tiro, mas vai comer cru. Vai comer o arroz cru, vai comer o feijão duro. Agora quer esperar? Olha, vai ser uma comida maravilhosa. Deus tem o melhor para você, mas no tempo dele, tempo certo. Essa é a terceira coisa, não murmure. A quarta, ouça a voz de Deus. Olha para cá. Em muitas situações, eu digo em muitas situações, nós ficamos tão preocupados em murmurar, em falar, especular. Às vezes até tentamos encontrar algum pecado. Será que eu estou em pecado? Sabe que tem crente que questiona a sua própria fé. Será que eu estou em pecado? Será que Deus deixou de ouvir as minhas orações? Será que tem algum pecado em oculto na minha vida? E você começa o quê? Você começa a especular. Você começa a questionar com você mesmo que não somos capazes de ouvir a voz de Deus, ou Deus falando conosco, e nem percebemos a maneira que Deus já está agindo em nosso favor. E às vezes, olha para cá, com histeria, às vezes até grita, pula, gesticula, planta bananeira, com histeria, com pânico, com nervosismo, não podemos ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Há momentos que nós devemos ficar quietos. Êxodo capítulo 14 e o verso 14, verso 13, mostra lá, o 13 e o 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos. Irmão, fique quietinho,
Deus está trabalhando nesse particular. Você não entregou seu problema para Deus? Ah, pastor, eu entreguei. Então deixa Deus trabalhar. Já não é mais problema teu. Porque problema entregue na mão de Deus, você já entregou, meu irmão. O mais difícil você já fez. A Bíblia diz o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu problema, a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você já entregou, irmão, agora não é mais problema teu, é problema dele. Então por isso diz o verso de número 13 do capítulo 14 do livro do Êxodo: aquietai-vos, ou seja, ficai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje, não é amanhã, não é a semana que vem, não é o ano que vem, não, é hoje, tá? Hoje vos fará, quem? O Senhor, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E aí vem o verso chave, o verso de número 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Fica em pé. Coloca o tema dessa mensagem para ninguém esquecer. Se posicione quando chegarem os problemas. Qual tem sido o teu posicionamento? Quando vem a provação, quando vem a dificuldade, e eu quero chamar, tem muita gente aqui, mas eu quero chamar aqueles que dá para chegar até a frente. Pastor, eu recebo no meu coração esta palavra. Então você vai sair, todos que sentirem no coração, puxa um pouquinho mais a câmera para caber muita gente. Sai do teu lugar agora e vem até a frente do altar. Nós vamos cantar um louvor para Deus e nós vamos orar pela tua vida. Eu não sei como você adentrou aqui, mas Deus está te chamando lá atrás. Deus está te chamando aqui na frente. Pode vir diante do altar, pode vir sem nenhum problema. Vem diante do altar do Senhor. Pode vir, irmãos, lá atrás. Pode vir você, pode vir mais perto. Eu não sei o louvor que os nossos adoradores vão estar adorando, mas você vai sair daqui hoje acreditando que o maior milagre não é quando Deus muda a circunstância. O maior milagre é quando Deus muda você para enfrentar todo tipo de circunstância da vida. E Deus está mudando pessoas aqui nesta noite. Deus está mudando vidas aqui nesta noite. Deus vai mudar e vai preparar você para essa batalha espiritual. Aleluia! Deus está preparando guerreiros fortes aqui, homens e mulheres de Deus, para enfrentar as batalhas da vida, as grandes batalhas da vida. Deus está equipando você com o equipamento da fé, com o equipamento da coragem, da justiça, com o equipamento da confiança, da obediência à sua palavra. Feche os teus olhos, ou curve a sua cabeça como queira.